escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, meus alunos da Escola Dominical, que bom falar com vocês. Domingo passado demos um furo, a culpa foi minha, eu não me lembrei da aula e não gravei. Mas hoje estou gravando a aula que eu deveria dar no domingo passado, não é? Estamos estudando essa revista Expressão, muito interessante. Foi assim que tudo começou. Na verdade, essa lição está traçando uma linha histórica, não um estudo exaustivo das nações, dos povos, das línguas, não. Mas especificamente, esse estudo dessa revista fala, como também na Bíblia, fala do filtro fino que Deus fez para chegar na salvação em Cristo. Claro que Deus que fez os chineses, os japoneses, que viviam em outras esferas geográficas. No entanto, Deus queria contar na Bíblia a história da redenção. O texto que nós lemos, que leríamos hoje, é um texto longo, de Gênesis, começa no capítulo 10 e vai até o capítulo 11, versículo 32. É um texto muito longo, eu gostaria que você lesse em casa. Gênesis 10, versículo 1 até 11, versículo 32. Então é uma história que conta a linhagem da salvação, né? Adão, Eva, Enoque, e depois Deus começa a fazer um filtro, ele vai filtrando, não é? Então ele começa a chamar dos descendentes lá de Caim, dos descendentes ali de Sete, e ele começou a juntar e a fazer um povo para a salvação. Sabe, o cristianismo é uma religião diferente, porque ela tem um texto, ela tem uma história, não é um livro assim, uma religião como um budista, como um maometano, um negócio meio metafísico, que não tem pai, mãe, início, história, não tem filho, não tem neto, sabe? Essas outras religiões, histórias assim, muito cheia de buracos. A Bíblia não, ela tem uma linearidade. A linearidade significa uma linha que conta a história da salvação. Na verdade, a Bíblia não conta a história dos povos todos, como disse. Ela conta sobre alguns povos, principalmente os que estão ligados à história da salvação. E a Bíblia conta essa história através de genealogia. Qual que era o elo comum destes que Deus chamou para fazer parte da história da salvação? Era a vocação de Deus. A vocação de Deus para o cumprimento da sua história no mundo de trazer o seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos pegar essa linha, né, que é o tema da nossa lição 8, de Noé até Abraão. Então a vocação tanto de Noé como de Abraão também era uma vocação firmada na eleição. Sempre era Deus que chamava, nota. Ninguém acordou e disse, será que existe Deus? Eu vou buscá-lo numa montanha. Não, sempre Deus é que chamava, tanto Noé quanto Abraão, eles eram chamados por Deus. Ambos, tanto Noé como Abraão, começaram alguma coisa. Noé começou a nova humanidade, né? A nova que já existia, né? Um novo, vamos assim dizer. Noé começou uma nova humanidade, lembra? Do dilúvio. E Abraão também agora começa, no meio de tantos povos, um novo. Isto é, Abraão é chamado para ser pai de uma grande nação, de onde viria Cristo, que abençoaria todas as nações da terra. É fácil entender, não é? O Noé começava um novo, e Abraão a humanidade, uma nova humanidade, e Abraão começa uma nova humanidade espiritual. É muito interessante a gente entender isso desde o começo, para a gente entender o início da salvação. Então, todos esses personagens históricos, bíblicos, eles querem iniciar uma nova etapa na história de Deus, da humanidade, até que vem Cristo
que não é um novo, não é a nova humanidade, não é um novo povo Israel, não, é um novo eterno. Por isso que quando Cristo inaugura o seu reino, não é um reino, entre aspas, né, como o reino de Moisés ou como o reino de Abraão, reino que eu falo entre aspas. Cristo começa uma eterna história. Claro que começou desde Noé, desde Abraão, antes ainda, né, em Adão, claro, mas é Cristo que inaugura, é que dá esse novo pontapé inicial de um novo, que chamo de novo eterno. Noé começou a nova humanidade. Abraão começou um novo povo e Jesus começou um novo eterno. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. É interessante a gente ter essa introdução para entendermos bem como é que Deus traça a sua linha salvífica ou salvadora através de pessoas. Às vezes a gente cansa, né, de ler tanta genealogia, e vocês vão ler aqui, em Gênesis 10 e 11, um monte de nomes, mas eles são importantes para Deus contar para a gente a história da salvação. Agora nós vamos ver Noé, um novo começo, tá bom? Vamos lá. Então, estamos vendo sobre a história da salvação, que é a história bíblica, e vimos uma introdução, Noé e Abraão, e agora vamos ver quem foi Noé. A primeira personagem através do qual Deus faz um filtro e coloca Noé e a sua família. Então Noé, eu poderia dizer que foi o dono, o patrono do começo novo. O que era comum, tanto na vida de Noé, como na vida de Nimrod, como na vida de Abraão, o comum era a bênção de Deus e a maldição de Deus. O que é bênção de Deus? Significa obediência à lei de Deus. Mas Cícero, no tempo de Noé não tinha lei de Deus. Como deveria obedecer? Paulo, o apóstolo, diz lá no capítulo 2 de Romanos que havia uma lei interna, gravada dentro do coração de cada homem, acusando ou defendendo. Não lei escrita, não tinha lei de Moisés na tábua, mas a lei estava escrita no coração, era chamada a lei moral. E Noé, embora fosse um homem normal da sua época, ele tinha o temor de Deus dentro do coração. Já em contraste com Nimrod, que foi o que fez a Torre de Babel, e nós vamos ver, o Nimrod não tinha o temor de Deus dentro do coração. Ou seja, não obedecia à lei de Deus. Que lei? A lei escrita dentro do coração. O homem sempre teve lei, gente. Antes da lei de Moisés, na lei de Moisés e depois da lei de Moisés. Como é que uma pessoa que nunca ouviu o evangelho, uma tribo de índio, por exemplo, que nunca ouviu, como ele pode desobedecer a lei? Quando ele não cumpre a lei interna dentro do seu coração. Todo homem, toda tribo, todo povo tem uma lei ética, uma lei moral, uma lei espiritual dentro do coração. É por aí que Deus vai julgar as nações. Quem conhece a lei escrita vai ser julgada pela lei escrita. Quem não conhece a lei escrita vai ser julgado pela lei do coração. Não é? Então é interessante a gente guardar isso bem, para a gente entender como Deus trabalha com justiça, nunca sem justiça, em todos os povos. Antes da lei, na lei, depois da lei, Deus trabalha com plena justiça sobre os povos. Então, Deus começa a história de Noé, que foi, diz lá na carta de Pedro, um pregador, né, da justiça. Noé era um homem justo e pregador da justiça. Então dele vieram filhos, Sem, Cão e Jafé, de onde vem a história da salvação. Não é? Sempre Deus trabalha na história com famílias. E Noé continuou a sua história de salvação, não nele mesmo, porque ele morreu. Mas a história de Noé perpetuou na vida de Sem, de onde vieram os semitas. Não é? Sem, semitas. Então Noé continuou a sua história. E os outros? Jafé ficou mais ou menos de lado na história, né? Mas tinha os camitas, os filhos de Cão, de onde vieram os ninivitas, lembram?
dos ninivitas para os quais Jonas foi pregar. Lembra que Deus mandou Jonas, Jonas não quis. Por quê? Porque os ninivitas eram lá de trás inimigos de Israel e até inimigos de Deus, inimigos da salvação. E Deus, mesmo assim, manda Jonas pregar para quem? Os camitas, os filhos de Cão, que eram lá no futuro, né? Lá em Jonas, os profetas, eles eram os ninivitas. O que mostra isso? Que Deus, meus amigos, meus alunos, Deus está no controle da história humana. Mas o Cícero, Deus estava preocupado com a China, por exemplo, lá nesses tempos? Estava. Só que Deus dirigia a história e dirige a história dos outros povos de outra maneira. Aqui ele está fazendo uma linha da salvação. Quando surgia um ditador lá na China, Deus estava no controle da história. Lá na Babilônia, Deus estava no controle da história. Só que a Bíblia faz um recorte na história da humanidade, colocando a história de Noé até chegar a Abraão, e de Abraão para frente, as 12 tribos, etc. Porque naquele recorte que Deus faz da história, é como se fosse, gente, um bolo, tá? Com todos os ingredientes. Deus pega uma fatia de bolo para trazer a salvação. Entenderam? Qual que é a fatia do bolo? Vem de lá da Bíblia, não é? O Adão, a Eva, o Enoque, e lá do outro lado ficou os outros filhos de Caim, e aqui ficou os filhos de Sete. Olha que interessante que Deus vai filtrando, chegou em Noé. E Noé, ele filtra de novo, Sem, Cão e Jafé. Os camitas se tornaram os grandes inimigos de Israel, porque eles vieram de Cão, e os judeus, os hebreus, os Israel, vieram de quem? De Sem. Daí a palavra semita. Abraão era um semita. Deus, não porque Sem era melhor do que Cão, nem do que Jafé. Deus chamou. Deus disse, de Sem, eu quero fazer uma nação que vai abençoar o mundo inteiro. E Abraão, então, veio de Noé. Não veio dos setitas, né? Veio dos semitas. E se você ler lá no começo de Gênesis, capítulo 4, 5, 6, você vai ver claramente Deus filtrando, dividindo os semitas dos camitas, ou aqueles de Cão e aqueles de Sem. É interessante a gente notar isso, Deus trabalhando na história. E Noé começa com seus 3 filhos, uma grande história. Então é o que a gente chama de mapa das nações. Vocês vão ver que alguns foram para o Oriente, outros para o Ocidente, outros ficaram ali na região da Arábia. Mas Deus, então, no capítulo 10, mostra como ele mapeou as nações. E daquelas nações, repara, ele criou 70 nações. Isto é, 70 nações que se espalharam e foram criando outras e outras e outras nações até chegar ao mundo onde nós temos hoje. Não havia um número absoluto, né, de 70. 70 que Deus criou a plenitude de todas as nações. Então, os chineses saíram dali, os japoneses saíram dali, os africanos saíram dali, os semitas saíram dali, os judeus saíram dali, os árabes, vocês sabem, saíram dali. Então, esses grandes polos, essas grandes matrizes de nação, essas grandes matrizes saíram dali e foram formando os outros povos. Mas a Bíblia continua fechada ali, em Noé, Abraão, as 12 tribos, Israel, Jesus, e ele espalha o Evangelho pelo mundo inteiro. É muito legal o filtro que Deus faz. E nós vamos ver também como Nimrod, não é? Era uma espécie, um espírito de anticristo. Ele queria fazer uma grande torre para que ele pudesse interpretar a eternidade através da torre. Mas isso, o que é isso? Porque Deus diz no capítulo 11 de Gênesis, se nós não descermos ali, presta atenção, e não confundimos as línguas deles, aí as línguas, os povos, não haverá limite
Olha bem, para tudo quanto intentam fazer. Se Nimrod era um anticristo, o que é este tudo que ele intentava fazer? Sabe o que é? Saber o futuro, saber quem era Cristo, e não deixá-lo nascer, e não deixar a obra da salvação acontecer como Herodes, aqui no tempo de Jesus, como o Faraó, no tempo de Moisés. Por que não matar as crianças? Matar só os machinhos, só os meninos, porque o Salvador ia nascer dessa história. Nimrod era esse tipo, não só desobediente a Deus, mas oposição declarada a Deus. Ele era um antideus, um anticristo. E a estes mesmos que vieram de Sem, Deus pregou, de Cão, Deus mandou Jonas pregar o evangelho para os ninivitas se converterem, e daí a raiva que Jonas teve. Que loucura Deus está fazendo, mandando pregar para esse povo. Mas foi assim que aconteceu. Então, os jafetitas, os Jafé ficaram de lado, os camitas, foi aquela grande nação oposta a Israel, de onde vem Nimrod, e os semitas, de onde Deus chamou Abraão. Não é? Agora nós vamos ver um pouco sobre a Torre de Babel, tá bom? Que é uma oposição ao altar que Abraão ergueu. Noé, quando Noé terminou o dilúvio, ele ergueu um altar a Deus. E o que Nimrod fez? Uma torre para se opor à glória de Deus. Bacana. Nós vamos ver Nimrod agora, tá bom? Então, agora nós vamos ver o outro lado dessa história, que é se Noé era um homem temente a Deus, queria construir um altar, unir a família, havia um homem também na mesma região chamado Nimrod. Esse cara era um genial. Notem bem, no capítulo 6, a Bíblia mostra que, Gênesis, né? A humanidade estava completamente corrompida. No capítulo 7, Deus resolve essa situação chamando Noé, e dizendo para Noé que havia um dilúvio. No capítulo 8 no capítulo 7 acontece o dilúvio, e toda aquela geração morre. E no capítulo 8 Noé sai da arca e começa então uma nova geração. No capítulo 9 ainda Deus faz uma aliança, aliás, no capítulo 8 Noé sai da arca. No capítulo 9 Deus faz uma nova aliança com o povo, ou com a humanidade através de Noé, falando sobre bênção e maldição. E no capítulo 10 é o capítulo que fala das descendências, de um lado e de um outro, praticamente, dos camitas, dos de Cão, e os semitas de Sem. Mais ou menos isso. Agora estamos no capítulo 11, que é o texto clássico que fala sobre a Torre de Babel. Quem era o fundador da torre? Era um homem famoso chamado Nimrod. No capítulo 10, versículo 9, a Bíblia fala um pouco sobre esse Nimrod. Ele era muito famoso, E ele diz: eu quero tornar o meu nome, no capítulo 11, eu quero tornar o meu nome, um nome célebre. Capítulo 11 fala deste homem que era famoso na época, assim, um cara genial da época, um gênio mesmo da época. E Deus vê o Nimrod fazer aquela torre com toda aquela geração anti-Deus, que Noé havia feito uma geração de Deus, e Nimrod uma geração anti-Deus ou anticristo. Então, no capítulo 11, versículo 5, Deus desce para ver, e havia um poder muito grande naquela torre. E Deus desce para ver. No versículo 8, ele diz: o que esse pessoal está fazendo? E Nimrod então começa a juntar o que a Bíblia chama no capítulo 11, no versículo 5, de filhos dos homens. O que são filhos dos homens? São anticristo, anti-Deus. São os camitas, o filho de homem era aqueles que caminharam pela descendência da carne, da força, e não do espírito, que eram os semitas, os filhos de Deus. Então Deus desce para ver aquela torre tremenda, maravilhosa, E eram os filhos dos homens, ou seja, os semitas, os camitas, os de Cão, que estavam construindo aquela torre. E Deus fica então aborrecidíssimo com eles. E essa obra era uma obra
diretamente contra Deus. Era uma oposição absoluta a Deus. Leia no começo do capítulo 11, vocês vão ver o que eles queriam fazer com aquela torre. Como é que eles conseguiram criar esse povo tão poderoso? Através de uma coisa, de uma unidade, uma linguagem igual. Todo mundo falava a mesma língua, era o modo como eles se comunicavam e trabalhavam e construíam e faziam as suas argamassas, as suas tecnologias, que não eram poucas. Hoje talvez uma engenharia não consiga fazer isso. Então eles tinham em comum o poder de comunicar. A língua, então, era o ponto comum entre eles, não é? Por que a torre era uma oposição ao altar de Abraão? Ao altar de Noé. Noé, quando fez um altar, ele queria dizer: Deus, eu quero andar contigo, eu dependo do Senhor, quero construir a minha família nas tuas mãos, quero que tu leves a minha família para a bênção. Isso significava o altar de Noé. E a torre de Nimrod? O oposto. Nimrod, na verdade, ele não queria nada com Deus. Não é que ele não conhecia, não sabia, não. Ele conhecia, ele sabia. Por pouco tempo tinha acontecido o dilúvio, ele sabia que Deus era um Deus justo e ele se opôs contra Deus. Ele era um anticristo, um antideus. E ele fez uma torre para se opor a Deus. Ele queria tornar célebre. Olha o capítulo 11, o seu nome. Célebre diante de quem? Sendo que ele já era um caçador, um homem de guerra famoso. Célebre diante de Deus. Noé queria que o nome de Deus fosse célebre sobre ele, Noé. Nimrod não. Queria que o nome dele fosse célebre acima de Deus. Parece com alguém que você conhece, não é? Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, o príncipe criado por Deus. E parece com uma outra pessoa também, chamada Adão, que ele queria ser igual a Deus. Nimrod sabia disso tudo. E ele fez isso conscientemente. Queria tornar o seu nome célebre diante de Deus. Isto é, ele queria colocar Deus abaixo dele. Ele queria que aquela nação pagã, os filhos dos homens, como diz o texto, se tornassem uma oposição aos filhos de Deus, que eram os semitas, os que vieram de Noé. Não os camitas, que também vieram de Noé. Agora o Cão fez uma grande tribo, os semitas uma grande tribo. E eles queriam também permanecer juntos para humilhar os semitas, perseguir os semitas, como os camitas realmente perseguiram durante toda a história da Bíblia. Haja vista a história de Jonas, não é? Os ninivitas que eram semitas, que eram cananitas, ou camitas, que vieram de Cão, não é? Então os camitas fundaram a nação pagã e os semitas a nação de Deus. Então, na verdade, o que eles queriam, muito mais do que isso. A lição não fala isso, mas eu creio que eles queriam frustrar o plano de Deus. Frustrar o propósito de Deus para a salvação do mundo. Aquela promessa que ele havia feito a quem? A Eva, que do seu descendente iria destruir a cabeça da serpente, a quem Nimrod representava. Havia uma ciência, não era tão inocente aquilo ali. Senão Deus não falaria: vamos destruir isso, vamos confundir a língua deles, porque senão não vai haver limite para tudo quanto intentam fazer. Limite? Deus ia ficar sem limite? Sim. Por isso que Deus confundiu eles. Havia ciência, sabedoria, tecnologia, cosmologia, e eles eram estudiosos do tempo, do espaço, das estrelas. Na verdade, eles queriam vencer o tempo, conhecer o futuro. Essa é a grande verdade, para descobrir quem era o Messias e não deixá-lo nascer, como no caso de Faraó, como no caso de Herodes, que eram espíritos de anticristo, não anticristo. E o Nimrod também era, talvez, o primeiro espírito de anticristo, como diz João lá na sua primeira carta, que há muitos anticristos já andando por aí. Eles queriam viver uma vida independente de Deus, mas mais do que isso,
uma vida independente e de oposição à grande obra da salvação. Nota que atrás das páginas bíblicas existe um intento maligno para que Cristo não nascesse, para que Cristo não subisse na cruz, para que Cristo não ressuscitasse e assim pudesse salvar os filhos de Abraão, que são os filhos da fé. Lindo, né, gente? Muito bacana essa lição. Então Deus queria que sua promessa cumprisse, que o filho de Eva nascesse e pisasse a cabeça da serpente. O que ele fez? Destruiu o poder que eles tinham de quê? De comunicar. Confundiu a língua deles. E quando ele confunde a língua deles, um pequenininho grupo falava a mesma língua, outro pequenininho grupo, e aquelas nações então foram se separando. E daí começaram aquelas 70 grandes matrizes de nação espalhada pelo mundo inteiro. Quero falar uma coisa muito interessante. O Pentecoste, lembra? Quando as línguas desceram sobre os discípulos, foi o contrário de Nimrod. O que Deus fez no Pentecoste foi, pela língua diferente, unir todos os povos. Veja o que diz o livro de Atos, lá na descida do Espírito Santo. E todos ouviam falar a mesma língua. Isto é, lá no Nimrod, a língua destruiu, separou. Aqui no Pentecoste, a língua salvou e ajuntou. Hoje nós falamos uma só língua. Qual? A de Jesus. A língua do Evangelho, que os irmãos de Pentecostes ouviram, entenderam e saíram, como lá na Torre de Babel, pelo mundo inteiro. Não para destruir mais a morte e a oposição a Deus, mas saíram para trazer a humanidade de volta para Deus. Por isso que eu falei que Jesus criou um novo, não um novo eterno, que nunca mais vai ter outro novo igual, porque ele é sempre novo. O Pentecostes foi uma chamada de Deus à humanidade de novo. Como diz o livro do Apocalipse, que Deus ia fazer uma nova cidade, uma nova terra, onde ia ter todo tipo de gente do mundo inteiro. O Apocalipse 21, então, é um retorno ao original do Éden. É uma oposição à construção de Babel, porque Deus construiu uma nova cidade, a cidade de Deus. Muito bacana, não é? Ver o contraste entre Noé e Nimrod. E Deus agora trazendo Jesus Cristo como descendente de Sem e de Noé para construir uma cidade sobre o monte onde todos irão adorar o Senhor. Lindo, né, gente? Bacana. Nós vamos continuar a falar sobre essa lição ainda, que fala sobre de Noé até Abraão. E na semana que vem a gente começa a falar sobre Abraão. Então nós estamos vendo que toda essa história de genealogia tem como fundamento a edificação de uma nova tribo, não é? De um novo povo, de um novo altar de Noé, de uma nova construção e não Babel. Então o fundamento disso, né? Em Gênesis 11 termina com a genealogia de Sem, né? Porque de Sem é que vem o próximo estudo nosso, que é sobre Abraão. A Bíblia diz em Efésios 3:6 uma coisa interessante, que os gentios agora, isto é, aqueles povos pagãos, lembra que separaram lá no tempo da torre? Esses gentios, eles vão voltar para ser povo de Deus. Efésios 3:6 diz que eles são co-herdeiros com Cristo, membros da mesma família da fé, participantes das promessas em Cristo por meio do Evangelho. Olha o que o Evangelho prometido a Eva e agora prometido ao descendente de Abraão fez lá no Pentecoste, levando a mensagem do Evangelho para todas as línguas do mundo e todos agora, mesmo aqueles semitas, mesmo os de Nimrod, né, espalhados pelo mundo, estou usando a linguagem figurada, mesmo os ninivitas, aos quais Jonas não queria pregar, agora eles ouvem a mensagem do Evangelho, e através da genealogia de Sem, né, de onde vem Abraão, de onde vem Cristo, é que o Evangelho chega até ao homem, né? Então Abraão teve o Ló, que andou com ele, o Naor, né? Na Bíblia diz que era irmão de Abraão, e de onde vem Rebeca. Rebeca era neta deste Naor. Então é uma história que vem trabalhando sobre a salvação. Deus chama um descendente, chama uma mulher,
e constitui uma nação, constitui povo e vai gerando para chegar aonde? Em Cristo. Olha que nessas genealogias, cada vez que vai passando o tempo, os homens vão vivendo menos. Já notou? É interessante isso, que as pessoas perguntam, mas se eles viviam tantos anos assim? Lá no começo sim, mas depois essa idade vem caindo, vem caindo, vem caindo, e Abraão, agora com 100 anos, era considerado velho. Era interessante notar isso, né? Outra coisa que a gente nota no capítulo 10 e 11, 12, que a eleição prevalece sobre a primogenitura. Nota que geralmente os primogênitos é que recebiam a herança. A eleição não. Na eleição, Ismael era o primogênito de Abraão e a bênção foi para Isaac. Ismael era o primogênito, o Esaú era o primogênito de Rebeca e a bênção vai para Jacó. Então Deus começa a trabalhar não com direito de idade, mas com o poder da sua eleição e do seu chamamento. Então nós temos, fechando a história, né? Sete, Noé, Sem, Peleg, Abraão e os judeus. E os judeus vieram a rejeitar Jesus Cristo. Veio o que era para os seus, e os seus não receberam, como João capítulo 1, versículo 4. Então, vem o reino de Judá, prevalece. Deus escolhe das 12 tribos, a tribo de Judá, de onde viria o Messias, o Salvador do mundo. Rúben era o mais velho, Judá não, mas Deus escolhe de Judá, de onde viria o rebento de Israel, que ia salvar o mundo. E os judeus o rejeitaram. Como rejeição dos judeus, o evangelho passou para todos os povos, todas as línguas, e agora Deus constrói uma nova gente, um novo eterno. Jesus junta judeus e com samaritanos, e os samaritanos ficavam nervosos com ele, porque samaritano não era considerado. Mas foi isso que Cristo veio fazer, judeus e samaritanos. Veio juntar semitas e cananitas. Que história maravilhosa, não é? Essa genealogia, essa história, essa trama de Noé até Abraão. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e crescido um pouco na história da salvação através dessas duas grandes personalidades, né? Noé e agora vem Abraão. E lá no meio a gente põe Nimrod como apenas um apêndice, tá bom? Tenham um bom domingo, Deus abençoe vocês, passem essa lição para frente, ajudem as pessoas a compreenderem a Bíblia também. Um grande abraço, tchau, até a próxima, eu vejo vocês, hein?